Queridos irmãos, queridas irmãs, feliz Páscoa. Na igreja e em todo o mundo, hoje ressoa o anúncio pascal. Cristo ressuscitou de verdade. Ele vive para sempre. Ele venceu a morte. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Redentor, realiza-se como um dom, como um presente de Deus, o maior sonho e o maior desejo de toda a humanidade. Um novo céu, uma nova terra. O mundo sem a marca da morte e do pecado. Surge do túmulo do Senhor, não somente o Cristo ressuscitado, o Senhor ressuscitado, mas surge do túmulo de Jesus um novo ser humano, uma nova criatura, a imagem e a semelhança de Cristo nosso Senhor. A sua morte, como nós refletimos na Sexta-feira Santa, matou os nossos pecados. E a sua ressurreição trouxe a todos nós uma nova vida. Este é o sentido profundo da Páscoa, que nós hoje estamos com alegria celebrando. Este mistério pascal, que já está presente entre nós, é ainda um dom, em geral, escondido. São ainda visíveis e sensíveis muitos sinais da morte no mundo e na humanidade. Ainda o mundo vive muitas vezes mergulhado nas trevas. As trevas que são a desobediência a Deus, as trevas que são as dificuldades que o mundo tem para erguer-se e para tornar esta terra uma terra melhor, onde as pessoas vivam mais irmãs umas das outras. As trevas, a escuridão desta situação que nós estamos vivendo nestes últimos tempos, com tanta gente que perdeu a vida, com tanta gente que está assim entristecida, desanimada, tanta gente sem saber mais o que fazer, já que estão no limite do seu trabalho, a sua dedicação para manter a vida dos irmãos. São sinais que acompanharão a existência humana até o final dos tempos, até o último dia. Somente aí, no fim da história humana, é que se manifestará definitivamente o poder e a vitória do Senhor ressuscitado. Neste dia vencerão os desígnios de sabedoria e de amor de Deus. Até lá, até o último dia, nós somos convidados a viver com a certeza da vitória de Cristo. E somos convidados, queridos irmãos, e me parece que esta é a grande mensagem da Páscoa deste ano, a enfrentar corajosamente, destemidamente, a morte e o pecado. Nós temos que ser hoje neste mundo, nesta terra, como cristãos, verdadeiros heróis. Heróis da esperança, heróis da fé, heróis da caridade, o amor ao nosso próximo. As leituras deste domingo nos falam da ressurreição do Senhor. A primeira leitura nos apresenta o discurso de São Pedro, que é, de certa forma, o modelo do anúncio pascal que a igreja primitiva fazia e que a igreja deve continuar fazendo até o final do mundo. Aqueles que experimentaram de forma vivencial a ressurreição do Senhor e a sua presença pascal. Pedro é um deles. Pedro não ouviu falar da ressurreição do Senhor, mas ele foi testemunha direta da ressurreição. Fato
que transformou a sua vida. Nós não podemos nos esquecer que este mesmo Pedro que fez este discurso que nós ouvimos na primeira leitura, é o mesmo Pedro que, quando Jesus foi preso, negou Jesus antes que o galo cantasse, temeroso pela sua vida. A ressurreição de Cristo faz aquele homem se transformar em um ardoroso anunciador de Jesus para o mundo. Pedro sabe de quem fala e sabe o que fala. Anuncia a salvação que todos nós recebemos por meio de Jesus. Ele, Jesus, nas palavras do apóstolo, como nós escutamos, é o juiz dos vivos e dos mortos. Ou seja, Jesus é o Senhor da história e do mundo. Quem nele crê, recebe a salvação e torna-se herdeiro da vida eterna que Jesus conquistou para nós, com a sua morte e a sua ressurreição. Estes somos nós, herdeiros do céu, por causa de Jesus. Na segunda leitura, um trecho da carta aos Colossenses, o apóstolo São Paulo nos apresenta esta obra, este trabalho que Jesus fez por nós, a salvação. São Paulo insiste que nós temos uma exigência diante daquilo que Jesus fez. A exigência é viver de acordo com a fé no Cristo ressuscitado. Este é um desafio para nós cristãos de todos os tempos. A nossa fé está em Jesus ressuscitado e a nossa vida deve espelhar esta certeza, esta garantia. Por isso, o apóstolo São Paulo diz que nós precisamos buscar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita do Pai. Ou seja, não podemos mais viver rastejando nesta terra, escravos dos pecados e das paixões baixas. Pelo batismo que nós recebemos, nós participamos da ressurreição do Senhor. Somos chamados a viver, portanto, uma nova vida, aguardando a volta do Senhor para nos unirmos eternamente a Ele no céu. Queridos irmãos, queridas irmãs, o maior testemunho nosso do Cristo ressuscitado é a nossa vida, a nossa alegria em sermos cristãos, a nossa fé viva, que se manifesta em uma maneira de ser, de viver, de fazer, de pensar, que é diferente daquelas formas, daquelas maneiras dos que não têm fé. Nós não podemos nunca nos deixar diluir pelo espírito mundano, o espírito do mundo, o espírito do egoísmo, o espírito da divisão, o espírito da mentira, o espírito da fofoca, da crítica. Nós somos diferentes. Nós, como cristãos, temos que viver a vida do Senhor ressuscitado. E a vida do Senhor ressuscitado é a vida nova do batismo, que nós recebemos na graça batismal. Depois, o diácono proclamou para nós o Evangelho deste domingo da Páscoa. Desde que a igreja existe, este Evangelho é proclamado neste domingo. Mostra-nos como os apóstolos João e Pedro chegaram ao túmulo. Sim, mostra isso, mas é muito mais o que demonstra este trecho do Evangelho. Mostra o caminho que eles fizeram para acreditar na ressurreição do Senhor. Eles fizeram um caminho de fé, um testemunho direto desses dois apóstolos, que mostra a dificuldade em crer na ressurreição, como qualquer um de nós teria a mesma dificuldade. Saber que alguém que foi enterrado, que nós somos no enterro da pessoa, saber que esta pessoa
depois de 3 dias, estava novamente andando por aí, falando, comendo com as pessoas, aparecendo para as pessoas. Qual seria a nossa reação? A primeira é a incredulidade, é achar que isso é conversa, que isso, ainda mais na mentalidade judaica, quem levou a mensagem da ressurreição foi uma mulher. E para eles, o testemunho de uma mulher não tinha nenhum valor. No tribunal judaico, a mulher nunca era chamada a depor sobre nada, porque segundo eles a mulher não podia depor, somente tinha valor a palavra do homem. E veja bem, nosso Senhor aparece, depois nós vamos ver as aparições de Jesus, em primeiro lugar a estas mulheres, no sentido de que o caminho da fé que eles fazem é um caminho difícil, cheio de dificuldades, como é também para nós hoje, olhando este mundo do jeito que está, de perna para o ar, olhando a sociedade que foge das leis de Deus, que renega as leis de Deus, que se nega a dar obediência a esta lei que Deus inscreveu no coração humano, a lei natural, sobre a vida, sobre a existência, sobre a identidade do homem e da mulher, no mundo que virou tudo do avesso. Falar de Cristo ressuscitado e acreditar que o Senhor está presente entre nós é também um grande testemunho de fé. Assim como aqueles homens, sabendo da ressurreição de Cristo, começaram a testemunhar contra toda a mentalidade que dominava o seu tempo, a sua época. Mas eles foram fiéis, eles foram até o fim, deram a sua vida por esta verdade. Queridos irmãos, vivamos com alegria este dia da Páscoa do Senhor. O homem novo, nascido na ressurreição de Jesus, não é um outro homem, não é um outro ser. Somos cada um de nós que participamos da morte e da ressurreição do Senhor através do nosso batismo. Por isso que ontem, na cerimônia da vigília pascal, se abençoou a água do batismo. E hoje esta água foi derramada sobre nós, recordando o dia do nosso batismo. Porque a morte e a ressurreição do Senhor é uma experiência também nossa. Pelo batismo nós morremos para o pecado e renascemos, ressuscitamos para a vida nova em Cristo. A vida de batizados, ela se opõe à vida da morte, que é o domínio do pecado. A vida nova em Cristo é a realização plena, segundo a vontade de Deus, que nos faz cada vez mais seus filhos. Ter vida nova em Cristo requer da nossa parte uma conformidade filial à vontade de Deus, uma dedicação generosa no cumprimento dos nossos deveres, da nossa vocação de leigos e de leigas no meio do mundo, a qual Deus nos chamou. Fundamentados nesta busca cotidiana de conformidade com a vontade de Deus, seremos nós também, assim como João foi, assim como Pedro foi, assim como os demais apóstolos foram, nós também seremos testemunhas vivas da ressurreição do Senhor. Este é o mundo, esta é a sociedade que Deus espera que nós colaboremos para elevar, para fazer uma sociedade mais verdadeira, mais de acordo com a vontade de Deus, através da vivência do nosso batismo no dia a dia. Que Deus nos dê uma feliz e santa Páscoa da ressurreição do Senhor e que nós possamos nos alegrar e levar para as nossas realidades, nosso trabalho, a nossa família, tudo aquilo que é a nossa vida, esta alegria da ressurreição de Cristo.